Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para este momento de reflexão, um novo momento de reflexão aqui. E fico muito feliz de poder estar conversando com vocês, de poder partilhar com vocês da palavra do Senhor, onde nós vamos começar diariamente a conversar, a meditar realmente, refletir juntos acerca da leitura da palavra, da liturgia diária, a Lectio Divina. Desde já que nós possamos nos dedicar, nós possamos nos entregar inteiramente ao Senhor e pedir que Ele venha, conduza-nos intensamente neste momento de reflexão. Estamos reunidos assim, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, invocando o Espírito Santo para Ele nos auxiliar na meditação da palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o discernimento, e todos os dons mentais que me são necessários para compreender a tua santa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque meus ouvidos, para que eu possa ouvir tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo o que provém dela. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque meus olhos, abrindo meus olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque meu nariz, sopra em mim a vida, para que eu possa ser inspirado e para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do Jardim de Deus. Vem, Espírito Santo, e toque os meus lábios, para que me seja dada a dignidade de falar da tua santa palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho aos meus irmãos e irmãs por todo o mundo. Vem, Espírito Santo, e toque minhas mãos para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do teu amor, para a construção do teu reino. Vem, Espírito Santo, toque os meus pés, revestindo-os com as sandálias que vão nos conduzir pelo caminho com inesgotável retidão na jornada, rumo à salvação no céu. Vem, Espírito Santo, toque o meu coração, inflamando-me com teu fogo abrasador e fazendo morada dentro de mim, para que eu seja tua casa, inteiramente teu, guiado e movido tão somente por ti. Vem, Espírito Santo, e toque a minha alma, queimando-a inteiramente para que ela seja purificada, lavada e incendiada pela tua chama viva de amor misericordioso e santidade. Tudo isso clamo a ti, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Assim nós iniciamos então nossa meditação, que nós possamos, já indo para a primeira leitura do dia, onde nós vamos conversar, nós vamos ler aqui e logo em seguida nós vamos fazer a meditação, contemplando os mistérios do Senhor na sua santa palavra. Primeira leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos de 1 a 8. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chama Elcana, filho de Jeroã, filho de Eluí, filho de Tou, filho de Sufi, efraimita. Elcana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fênena. Fênena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Elcana dava a sua mulher Fênena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? Por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 115 e 116, dependendo da Bíblia. Responsório: oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Passamos então a leitura, a meditação, a contemplação do Evangelho do dia, que está lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, eu não sei vocês, mas é muito bonita a palavra do Senhor, né? Aqui de um modo muito particular, sem muito o que comentar a respeito da primeira leitura, mas falando ainda assim do primeiro livro de Samuel, aqui o Senhor está preparando tudo, verdadeiramente preparando tudo. Ele está organizando as coisas, Deus no caso, está organizando as coisas para que Samuel chegue. O primeiro livro de Samuel, logo no início, preparando as coisas para que Samuel chegue, para que o profeta seja levantado. E ele mostra uma realidade muito específica, ele mostra a realidade de uma mulher que está sendo incomodada diretamente pela outra mulher de Elcana, no caso, Ana, que está sendo incomodada diretamente por Fenena, porque uma é estéril e a outra não é. Uma tem filhos, a outra não tem. Quantas e quantas vezes nós estamos numa realidade muito específica onde nós somos constantemente injuriados, nós somos constantemente humilhados, porque na maioria das vezes o que me veio muito ao coração em relação a Fenena e Ana, neste caso, nesta passagem, é que nós, seres humanos, né, obviamente, nós somos aquele tipo de pessoa que em diversos casos nós não conseguimos depreender quando uma pessoa está realmente vivendo pela vontade de Deus e quando uma pessoa não está vivendo pela vontade de Deus. Então, por exemplo, nós temos aqui Ana, que vive por uma promessa. Ou então, Ana, que vive por causa de uma fé. Ela vai fazer seus sacrifícios ao Senhor, mas ela não tem filhos. Vive tão somente pela fé. E naquela época, obviamente, não ter filhos era um sinal de realmente ridicularização. Fenena, por outro lado, ela tinha filhos. Só que ao invés de se tornar uma amiga de Ana, ela aproveitava isso para se exaltar. Ana ficava magoada porque ela era atormentada.
vai dizer a palavra no versículo 5, versículo 6, perdão. Ana chorava e não comia direito. Versículo 7. Essa aqui é uma preparação. E aí o Salmo ele vai trazer justamente essa relação entre a primeira leitura e o Evangelho, quando ele vai dizer: eu oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Qual é o sacrifício de louvor? É você ter a capacidade de louvar o Senhor. Ter a capacidade de louvar o Senhor em um momento de bastante dificuldade. Sacrifícios de louvor. É doloroso, Senhor, te dizer isso. É doloroso, Senhor, te louvar. É doloroso, Senhor, estar na tua presença nesse momento. Mesmo assim, eu oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Eu oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Isso aqui é a preparação daquilo que Ana vai experimentar. Esse aqui é o salmo do coração de Ana, podemos dizer assim, e do coração de muitas e muitas almas que estão passando por situações assim, com quantas dificuldades, quantas tribulações, e mesmo assim, a maioria não vai entender o fato de que você louva, a maioria não vai entender o fato de que você reza, a maioria não vai entender o fato de que você ainda assim oferta para o Senhor o seu louvor. Ele recebe, ele acolhe tudo. E o Salmo ainda diz: vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O que eu prometi para Deus eu vou cumprir, e os outros vão ficar observando. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, nos atos da casa do Senhor, ó cidade de Sião. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Uma preparação. A palavra central hoje é essa. Uma preparação para tudo aquilo que vai acontecer. Não à toa, o evangelho de hoje ele inicia justamente lembrando da situação do passado, da profecia. João Batista foi preso. E aí logo em seguida, é Jesus saindo do seu lugar, foi para a Galileia, pregando o evangelho, anunciando, já começando os seus trabalhos, preparando o terreno, né? E ele dizia: o tempo já se completou. Se Ana naquele momento estava passando por uma situação de dificuldade, sem saber o que fazer, sem saber como proceder, ainda assim ofertando louvores ao Senhor, aqui se cumpriu. Por isso que nós estamos na semana, né? Primeira semana de tempo comum, semana do batismo do Senhor. Aqui se cumpriu a promessa de Deus, o tempo se completou. O batismo do Senhor oficialmente completa o tempo de espera. O reino de Deus está próximo. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus já estava começando a ensinar. Ele ainda não tinha os seus seguidores especificamente, mas ele já estava começando a ensinar. E ali, no mar da Galileia, ele olha a beira-mar e tem seus primeiros discípulos, seus primeiros chamados. Sigam-me, sigam-me, e eu farei de vós pescadores de homens, pescadores de almas. A partir de agora, Jesus começa a sua preparação, e aqui está também o centro de nossas vidas. Ei, os mais improváveis. Deus olha para os mais improváveis. Deus olha para os mais improváveis. Eu acho isso interessante. O último versículo da primeira leitura, Elcana fala para Ana, né? Por acaso eu que sou teu marido não sou mais importante para ti do que 10 filhos? Aquele que já está presente, mais importante do que aquilo que pode vir a acontecer em um futuro. Não, o reino dos céus já está aqui. Pare de olhar para o futuro agora, o reino dos céus já está aqui. Vocês que estão na barca não precisam mais esperar pelo Messias, o reino dos céus já está aqui, eu já estou aqui, está dizendo Jesus. Foque naquilo que está próximo. Deus que está próximo.
Foque naquilo que você já tem. Eu aproveito para finalizar essa meditação falando justamente sobre isso. Primeira leitura, final da primeira leitura, Elkanah falando para Ana que ele é mais importante. Eu que sou teu marido não sou mais importante do que 10 filhos. Ei, foque naquilo que você tem agora. E depois, no momento certo, Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para você e vai te dar aquilo que for da vontade dEle. O tempo de espera acabou, temos no Evangelho. Jesus está perto. O reino dos céus está perto. O Messias chegou. O tempo se cumpriu. Esse é o momento de nós nos convertermos. Este é o momento oportuno de ouvirmos o seu chamado e atendê-lo. Amém. Meus irmãos e irmãs, não me apresentei no início, mas meu nome é Daniel Arcanjo. Sou consagrado do projeto Comunidade Chuva de Rosas e nós estamos aqui. Eu estou aqui para conversar com vocês, para meditarmos juntos a palavra do Senhor a partir de agora, todos os dias, de acordo com a vontade de Deus. Todos os dias estaremos aqui meditando a Santa Palavra. E que bom que estivemos reunidos neste momento. Que Deus nos abençoe, nos guarde e faça-nos verdadeiramente santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação. Que a paz do bom Deus permaneça com cada um de vocês.